Oi, eu sou Thiago Marques, eu sou um dos colaboradores da revista Cássia e, a pedido dos editores, eu estou gravando esse vídeo para poder falar um pouco da minha relação com o texto traduzido, que foi a peça Hamlet. A minha relação com o autor começou na minha especialização de tradução de inglês e se estendeu até o doutorado. No caso da minha especialização e do mestrado, eu trabalhei justamente essa peça. E no doutorado, eu trabalhei Romeu e Julieta. Por que eu escolhi, então, o texto do Hamlet e mais precisamente essa cena? O que me chamou a atenção nela foi o fato de que o coveiro, que é uma representação do personagem que a gente conhece como clown, como um tipo de palhaço, um tipo de bobo da corte, que vive fazendo muitos é, joguetes verbais, muita agudeza, né, que vive pegando temas sérios e brincando com essa seriedade, né? E que foi justamente o que me chamou a atenção. E pelo fato de que, como eu trabalhei isso no mestrado, que foi a comparação de duas traduções brasileiras, é assim que eu entrei no meu doutorado em Uberlândia, Minas Gerais, na Universidade Federal de Uberlândia, surgiu essa oportunidade de traduzir a peça, não a peça toda, mas no caso especificamente esse texto, essa cena, porque foi um trabalho que me deu gosto de fazer e que também me chamava muita atenção, porque eu tinha algumas traduções da peça Hamlet e à medida que eu fui lendo, eu fui vendo que algumas tinham caráter cômico e outras nem tanto. Então, eu me propus esse desafio de traduzir essa peça, ou melhor dizendo, essa cena, para tentar resgatar o humor que tem ali dentro do texto em inglês. Como que foi, então, o processo de tradução da Cena dos Coveiros? Eu juntei as traduções que eu tinha, que eu fui compilando, que eu fui comprando e adquirindo na minha biblioteca, fui consultando algumas edições anotadas e comentadas em língua inglesa dessa peça, consultei também algumas edições modernas, né, com inglês mais contemporâneo, e o que me norteou a traduzir essa peça foi justamente o desafio de oralizar, ou seja, tornar verbal justamente esse personagem, porque ele tem uma fala que é muito oral. Então, pelo fato de que é um texto dramático, então que ele é escrito para encenação no palco, eu propus fazer uma tradução que resgatasse então essa oralidade do personagem cômico e que fosse visível, né, encenável para um palco, pensando numa possível adaptação ou numa tradução teatral. E quais foram os possíveis desafios que eu tive? Consultar então todas as traduções, observar então as edições anotadas, comentadas sobre a questão dos termos em língua inglesa que estão ali do tempo do Shakespeare, também observar em que medida as traduções conseguiram manter esse caráter do oral, do cômico, do jocoso e também, claro, manter justamente essa linha da agudeza que é o que marca justamente essa cena. Então eu falo que essa cena é muito marcada tanto pela agudeza do personagem, mas também pelos próprios disparates que o primeiro coveiro trava com o príncipe Hamlet. E qual foi o processo? Então eu juntei essas traduções que eu tinha, que vocês podem consultar ali na internet, nas minhas referências, e fui fazendo uma leitura em voz alta de cada uma delas. E aí, à medida que eu fui lendo, eu fui registrando, fazendo as minhas escolhas e observando em que medida eu podia me aproximar ou não de algumas delas, para que o texto fosse realmente engraçado, fosse oral, fosse teatral. Pensando então essa ideia da oralidade, da encenação do personagem. Foi isso que me motivou a fazer essa tradução. Espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente se divirtam, né, com o personagem do coveiro. Então é isso, eu agradeço então o, o convite dos editores para gravar, falar um pouquinho dessa relação e agradeço também ao Shakespeare por essa grande genialidade de ter deixado esse legado de um personagem cômico como o coveiro. Valeu!